Inspiração, criação ou transpiração? Qual desses é o mais importante? Fala pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, Elcio Costa, muito prazer. Bom demais ter você de novo aqui no nosso canal, principalmente para tratar de um assunto como esse. Falar sobre criação, inspiração e sobre transpiração, ou seja, a execução da tarefa. Gastar tempo com aquela tarefa, gastar tempo com aquela ideia, tem tudo a ver com a autossabotagem. Ou seja, é o que nós fazemos o tempo inteiro. A autossabotagem, o boicote, quando nós abafamos as nossas ideias, abafamos as nossas expectativas. E nós muitas vezes fazemos isso porque nós estamos nos comparando com outras pessoas. Quando você vê o sucesso de outras pessoas, quando você percebe o que outras pessoas conseguiram alcançar, você automaticamente começa a abafar a sua criatividade. Porque você começa a se comparar e vê que você está, por assim dizer, muito para trás daquela pessoa a quem você tem admirado, a quem você observa com outros olhos, talvez olhos mais críticos, e isso tem atrapalhado o seu progresso, tem atrapalhado a sua criatividade. Quando, na verdade, eu quero que vocês entendam que a criatividade tem a ver com um conjunto de fatores. Não é tão somente o fato de você estar no momento de tranquilidade e ter um insight, uma ideia, uma sacada que nem teve. É mais do que isso. É sobre você juntar outras qualidades e fazer com que essas qualidades sobreponham as dificuldades. E aí sim, é nessa hora que você vai conseguir levar a cabo as suas ideias, os seus objetivos, porque você não se compara com outras pessoas, mas você entende que você tem outras qualidades que outras pessoas não têm. E é nessa hora que você vai conseguir explorar essa sua qualidade e fazer com que você consiga levar a cabo a ideia que você teve, a sacada que você teve, que outras pessoas talvez também tiveram. No entanto, você percebeu algo diferente e agora você vai adiante, atingindo a sua meta, atingindo a sua expectativa. Mas, afinal, o que significa inspiração? E quando a gente fala de insight, o que isso quer dizer? Bom, inspiração é algo que vem de dentro, isso mesmo, de dentro para fora. E quando nós falamos sobre insight, é quando nós traduzimos como uma sacada, uma percepção diferenciada. O insight tem a ver também com compreensão interna, então mais uma vez algo que vem de dentro. Mas a pergunta é, se você tem conhecimento muito restrito, muito limitado, como você vai ter boas ideias se você está pouco abastecido? Precisa então se nutrir de mais conhecimento. Que tipo de conhecimento? Bom, um grande perigo é que hoje as pessoas ainda focam em conhecimento unilateral, ou seja, conhecimento com apenas uma percepção, uma direção. Precisamos ter conhecimento não só unilateral, não só vertical, mas também horizontal. Precisamos ter uma visão panorâmica sobre o cenário atual. Se nós estamos falando, por exemplo, sobre o mercado de trabalho, você precisa ter conhecimento sobre qual foi a última sacada do mercado, o que está em voga hoje. Qual é o hype do momento? É perceber esses aspectos. Isso vai fazer com que você tenha uma visão mais ampla do negócio, da sua ideia, e vai conseguir ter perspectivas boas lá na frente. E também vai ter perspicácia. Afinal, o que é perspicácia? Bom, é outra qualidade que vai fazer com que você consiga ter boas ideias. A ideia de perspicácia é você ver além do óbvio. Então você vai ver mais do que outras pessoas estão vendo. Então precisa aguçar esses sentimentos que há dentro de você. Eu falei sobre perspicácia, sobre percepção. Eu falei sobre você aguçar dentro de você sentimentos que estão guardados. Não que você seja limitado. Agora, talvez há um perigo em ser limitado, sim, se você está se nutrindo pouco de conhecimento. E é por isso que eu digo e repito, você precisa ter conhecimento mais amplo sobre as coisas, porque esse conhecimento vai fazer com que você consiga ter ideias, sacadas, insights sobre coisas que pessoas comuns não estão vendo. E não é que você seja melhor do que essas pessoas, é que você agora aguçou ainda mais a sua visão do mercado e você consegue ter uma percepção que as pessoas até o momento ainda não estão tendo. E se isso de fato for verdade, você vai conseguir sair na frente dessas pessoas com a ideia que você teve, mas não uma ideia limitada, mas vendo o fim dessa ideia, ou seja, a execução do trabalho da ideia que você teve. Por fim, você precisa entender que o processo criativo leva tempo.
O processo de colocar para fora suas ideias leva tempo. Por isso é que nós falamos que você precisa ter conhecimento, precisa transpirar. E conhecimento é transpiração. Precisa aprender mais, estudar mais, focar mais. E isso é transpiração. E colocar em prática também é transpiração. Ou seja, não adianta você ter uma ideia e não amadurecer essa ideia. Não adianta você ter uma ideia e abafar essa ideia. Você precisa ir amadurecendo, ainda que aos poucos, mas não parar. Não fique procrastinando a sua ideia. Não fique planejando demais e executando de menos. É um conjunto de qualidades que vai fazer com que você consiga colocar para fora as suas ideias. Colocar para fora a sua expertise. Você talvez entenda de maneira unilateral de determinado assunto. Precisa agora tornar esse assunto também horizontal. Precisa ampliar ainda mais o seu conhecimento no que diz respeito a isso que você está querendo executar, a ideia que você teve. Então precisa transpirar mais. Percebeu que para que você consiga criar, consiga inspirar, você precisa transpirar. Exige esforço, mas o resultado vale a pena. Nunca esqueça também que você tem grande potencial. O que você precisa é descobrir o seu potencial. E para que você descubra, você precisa aguçar as virtudes que há dentro de você. Com certeza, você já teve algumas pessoas próximas de você que falou a respeito de suas qualidades. Você precisa agora explorar essas qualidades. E evite o auto-boicote. Evite fazer com que as suas ideias sejam abafadas por você mesmo. E evite, por pior que pareça ser, evite definitivamente a comparação com outras pessoas, porque as circunstâncias delas são outras, ou talvez até mesmo porque elas começaram no negócio muito antes de você. Então a comparação ela pode até ser boa, no entanto, se permita se comparar com você mesmo. Se compare consigo mesmo e perceba que você pode chegar longe desde que você entenda que você tem potencial e não fique abafando as suas ideias. Coloque para fora, evite o ato de procrastinar e não deixe para amanhã o que você já pode começar por fazer hoje. Gostei demais de gravar esse vídeo para vocês hoje. Um abraço e até mais!